Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje vamos falar aqui sobre o nosso querido Entre Cases e mais um caso que a gente tem aqui para contar para vocês da DTI, né? E hoje a gente vai falar muito sobre uma plataforma de saúde, os vários desafios técnicos que esse time percorreu aí durante, né, o seu desenvolvimento. Mas antes de tudo, né? E aí, Champs, como está? E aí, Fernandinha, eu já estava empolgado porque assim, parece que o pessoal tem muita história para contar aí. Mas a sua abertura hoje me deixou mais empolgado ainda, que você falou com a... né, foi contagiante. Meu Deus, então é isso aí, bora lá. Então, com a gente aqui está o time, né, dessa plataforma, começando aí pela Stephanie. E aí, Stephanie, tudo bem? Tudo jóia. Se apresenta pra gente, por favor. Beleza. Eu sou a Stephanie, sou PM dessa plataforma e de um outro time também que atende essa plataforma. Boa. Também com a gente está o Vitor. E aí, Vitor? E aí, pessoal? Boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. Eu atuei aí como desenvolvedor líder no desenvolvimento dessa plataforma e estamos aí para compartilhar com vocês aí os aprendizados. Boa. E também o Brenner. E aí? E aí, pessoal? Eu sou o Brenner, eu sou o atual desenvolvedor líder dessa plataforma aqui. Bom, e o Samuel também está aqui conosco. Todos novatos de Entre Chaves. Fala aí, Samuel. E aí, pessoal, eu sou o Samuel, eu sou desenvolvedor líder que participou também desde o início da construção da plataforma e hoje eu atuo como DL no time que constrói os portais dentro da plataforma. Boa. Massa. Então, depois de, né, devidamente apresentados, vamos começar aí falando um pouquinho sobre o contexto, né, que vocês vivem aí, só para os ouvintes entenderem um pouquinho melhor de, né, o contexto de negócio aí do sistema que vocês atuam. Nada melhor do que a Stephanie para contar pra gente, né? Jóia, beleza. Então, pessoal, essa plataforma é uma plataforma, né, de saúde, uma plataforma integrada, e ela surgiu com o objetivo de reunir, né, todos os clientes, stakeholders e marcas e produtos desse nosso cliente num local só, né, acessando de uma mesma forma. Então, foi esse o objetivo, né, para iniciar essa plataforma. E aí, hoje, a gente tem duas squads, uma que só atua com habilitação e solução para suportar vários contextos dessa plataforma, e uma outra squad que é a criação desses portais, né, desses stakeholders. E hoje a gente tem em atuação, né, em produção, um portal médico, um portal paciente, e agora a gente vai lançar um portal voltado para operadoras de saúde e um portal voltado para a empresa. E esse time já está trabalhando também com entendimento para o portal para hospitais ainda para este ano. Mas legal, então é basicamente um portal mesmo, e você estava falando, né, o Samuel até falou que ele é DL dos portais, eu estou entendendo, então, que é uma plataforma que você pode plugar, né, ou enfim, desenvolver novos portais para que cada vez mais informações fiquem concentradas num mesmo lugar, é isso mesmo? Isso mesmo. Basicamente é uma plataforma de identidade única, né? Com uma única identidade você tem acesso a vários portais, a vários sites diferentes, a várias funcionalidades diferentes, entendeu? A gente usou um portal específico ali como primeiro, né, portal, que dele surgiram várias implementações que serviram para os outros portais, né? A gente teve uma plataforma que vai atender o cliente na área de saúde. Então, por exemplo, o primeiro portal seria para os médicos, né? Então, ele foi usado ali por uma demanda do cliente para a gente, né? Para começar por ele, porque o portal legado do médico não era tão utilizado, que queria começar por ele. Aí, a partir dele ali, a gente conseguiu desenvolver várias coisas que foram usadas por outros portais e trouxeram ali uma padronização de alguns conceitos bem importantes, né? E depois a gente construiu o paciente, e aí hoje, né, quando ele usa a mesma identidade, ele loga lá com a identidade única, a senha, e após logar, ele dentro da plataforma, ele consegue trocar o portal já logado, então ele consegue alternar, né, já logado de um portal para o outro, então isso é bem bacana. E isso é bem legal, né? Eu acho que vale a pena explicar um pouco mais sobre como que vocês fizeram isso, é o tal do single sign-on, certo? Vocês conseguem logar de um portal para o outro aí, né, sem problemas. Acho que, assim, quando vocês falaram de vários portais, acho que é o primeiro desafio, assim, que me vem à mente seria como fazer isso daí. Foi tranquilo aí? O que vocês contam? Teve várias partes, né, que a gente teve que dividir esse desafio, porque
O primeiro passo foi mesmo, que nem você falou, o single sign-on, né, nosso. E o primeiro desafio foi unificar com a base do cliente, porque, como a gente disse, a gente queria ter vários stakeholders. E no caso do legado, cada stakeholder tinha seu usuário e sua senha. Então, tipo, tinha uma divergência muito grande, sabe? Então, quando a gente definiu a solução, né, que a gente usar a solução do Keycloak, da Red Hat, que é uma solução de single sign-on, a gente também teve que personalizar ela para atender a nossa demanda, porque a gente não conseguiria pedir para o cliente consertar a base e fazer uma base única de identidade para a gente de uma vez. Isso era impossível. Então, a gente fez um plano de migração. A gente implementou o single sign-on com o Keycloak e fez uma regra que, inicialmente, para a gente já poder seguir, ele ia buscar as identidades que a gente estava utilizando em cada base. Aí, como a gente citou no citadores médico e paciente, ele buscava na base do cliente de médico, login, e depois buscava na base de paciente. Aí a gente tinha um plano de migração, que quando o usuário logasse, quando a gente ativasse esse plano de migração, o usuário logasse com ele pegaria esse usuário da base legado e colocaria na base do single sign-on, entendeu? Então, enquanto o usuário ia logando, a gente ia migrando os usuários para uma base centralizada de identidade. Pô, interessante isso, né? Foi meio que migrando conforme os usuários começaram a usar o sistema, né? Essa foi a solução inicial que a gente propôs para o Pardini para a gente seguir em frente. Foram as viradas ali, né? Na primeira etapa seria, como teria apenas um portal, né? A gente poderia usar o modelo que já existia para esse portal, né? Como foram surgindo os outros, a gente teve que ir tratando, né? E outra coisa também que foi interessante sobre o single sign-on foi a customização que a gente tinha que fazer, né? Tanto visual, porque ele não é tão aberto assim, né? Pra gente levar, sei lá, um React para lá, um Material UI, pra gente customizar de acordo com os protótipos, né? Que a gente tinha. Então teve muita coisa que a gente teve que fazer ali no JavaScript ali mais vanilla mesmo, né? A gente conseguiu usar o Material, mas era muita abstração que a gente tinha que fazer ali para adequar, tanto na parte visual quanto na parte de fluxos também da SSO, de recuperação de senha, né? Que tinha regras de negócio do cliente que não tinha por padrão, que a gente teve que contornar, né? No SSO. Legal. Isso que você falou aí, Samuel, né? Que vocês usaram mais, tiveram que ter, né? Funcionalidades ali via JavaScript, utilizando Vanilla. Vamos dar só um passo atrás, só para a gente falar quais são as linguagens, as ferramentas principais que vocês usam nesse sistema. Vocês podem aí dar falando uma só overview do assim. SSO, né? Porque tipo, a gente tem uma variação bem grande. Então, falando do SSO, a gente teve que reescrever os fluxos. Então, para os fluxos, para a parte lógica, era em Java, a sobrescrita, que a gente sobrescreveu o código original, né? Ele chama de Chamava SPI, né? Isso. SPI. E para o front-end é uns arquivos do Keycloak de FTL. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é tipo Uma linguagem Markdown. Uma linguagem Markdown com HTML ali, sabe? Misturado. E as linguagens padrão de front-end também que a gente usava, JavaScript e CSS para o SSO. Uhum. Um exemplo bacana que a gente teve que adaptar de fluxo no SPI, que o Brenner falou em Java, é, por exemplo, o Keycloak, né? O Keycloak é a versão open source do SSO, né? Ele dá o suporte de fazer recuperação de senha por e-mail, por exemplo, mas a gente tinha que fazer também por SMS. A gente tinha que reescrever a SPI de recuperação de senha para injetar nela ali de alguma forma o envio de SMS. Então, tanto no painel de configuração quanto no código, a gente teve que adequar aplicar essa regra de negócio que não existia por padrão, entendeu? Então, tipo assim, procurar em documentação, na comunidade mesmo aí, alguma forma de fazer esse tipo de coisa. Vocês incrementaram a própria lib nesse caso aí, que vocês estavam usando? Nós incrementamos a própria solução, no caso, né? Que a gente instalava a solução e a gente meio que sobrescrevia o original dela, entendeu? A gente falava, a gente modificava o fluxo dela. A gente dava sobrecarga em alguns métodos, tipo assim, não sei, Sim, a lógica interna lá, mas eu imagino que se ele não achasse na nossa implementação, ele iria para a biblioteca, né? A gente dava uma sobrecarga no... Um exemplo muito legal do que possibilitou o SSO para a gente foi a troca de design, assim. Ele tinha uma implementação que a gente conseguia selecionar o tema, entendeu? Como o cliente tinha várias marcas, então ele queria que cada marca tivesse um design específico, uma paleta de cores diferente, a solução facilitou muito para a gente isso, sabe? Que ela tinha esse modelo de poder selecionar qual tema você quer para cada... disponibilizava lá via URL, né? Então, para cada URL vinha um tema específico que no final levava para o mesmo lugar, que seria a nossa plataforma. É bem interessante, assim. Legal. Bom, pessoal.
Pode falar, pode falar. Eu ia trazer só um pouquinho mais de contexto assim, sobre os desafios que a gente enfrentou, né? E essa parte do single sign-on, ele é uma parte fundamental dessa plataforma que a gente construiu, dando um contexto bem objetivo. Assim, o que acontecia é que os clientes desse nosso cliente, né, os stakeholders que relacionavam com esse cliente, eles poderiam ter múltiplos papéis, né? Então ele poderia exercer um papel A em determinado momento, mas ele também se relacionava de outra forma. E esse relacionamento ele era feito por múltiplos canais dentro da infraestrutura do cliente, né? E a gente tinha, por exemplo, várias SPAs, né? Uma para cada tipo de stakeholder, né? Então, se aquele stakeholder ele tinha 2 relacionamentos diferentes com o cliente, ele tinha 2 portais, 2 senhas, né? Para poder acessar cada um desses portais. E a coisa ela vai entrando assim, ela vai se complicando um pouco quando a gente descobre que o nosso cliente ele é uma empresa multimarcas, né? Então, a gente tem ali, dentro do mesmo guarda-chuva, né, várias empresas, né, dentro desse mesmo grupo, que tem lá também seus sistemas. Então, por exemplo, se a gente tinha um stakeholder que ele relacionava com a marca A e ele tinha determinada relação com essa marca, ele poderia ter essa mesma relação com uma marca diferente dentro da mesma estrutura. Isso geraria para ele mais uma credencial, mais um acesso diferente, né? Então, assim, a gente pensou nessa alternativa de vir para o single sign-on para resolver esse problema, mas a gente tinha essas questões também que eram fundamentais assim da gente dar atenção, de que era como fazer com que esse single sign-on ele respondesse, né, por todas essas empresas que fazem parte desse grupo, né? Eu não vou saber enumerar quantas são, né? E que ela atendesse para todos esses tipos de stakeholder, né? Então a gente tinha que fazer essa migração de uma forma controlada, né? Porque a gente tinha bases legadas que a gente precisava conviver com elas durante o desenvolvimento, né? E a gente tinha todo esse desafio de lidar, por exemplo, com normalização de dados, sabe? A gente tinha em uma base que o cliente acessava com o CPF, em outro lugar era com um código específico, né? Código gerado lá pelo sistema. Então a gente precisou de ter uma estratégia que foi bem trabalhosa, assim, bem minuciosa, um estudo que a gente precisou fazer de como conseguir fazer isso de forma incremental, sabe? Uhum. De fazer isso de uma forma que fosse ágil, sabe? É interessante. Aqui no Entre Chaves, a gente já teve vários episódios sobre migração de sistemas legados, né, evolução, mas estou entendendo que esse foi um caso bem de sucesso aí de uma migração que vocês fizeram, né, incremental, né, que vocês conseguiram de fato trazer uma base que antes era totalmente espalhada para algo que vocês conseguiram de fato implementar o Single Sign-On. Além disso, né, além da migração da base, vocês tiveram algum outro tipo de, sei lá, de migração que vocês tiveram que fazer, algum estrangulamento de algum legado, alguma coisa para a plataforma nova? Olha, sim e não, vamos colocar dessa maneira, porque quando a gente começou a idealizar essa plataforma, a gente elencou, né, um portal que seria o primeiro portal, assim, que seria parte dessa plataforma. Só que quando esse portal começou a ser construído, a gente ainda não tinha dentro do nosso leque ali de ferramentas, né, a estrutura necessária, né, para replicar, né, esse portal. Então, o primeiro passo para a construção da plataforma, ele nasce do estrangulamento mesmo desse primeiro portal que foi construído pelo nosso time, né? E isso aconteceu, passando um pouquinho de contexto sobre esse aspecto, porque com essa necessidade de entrar no mercado com novos produtos, entrar com novas funcionalidades, começar a atender outros stakeholders que não estavam sendo atendidos ainda. Então a gente tinha uma necessidade de ter um time to market muito legal, sabe? A gente precisava ter essa possibilidade de estar entrando sempre com novas funcionalidades e novas aplicações dentro desse conjunto, né? E isso acendeu para a gente, foi uma iniciativa DTI em parceria com o cliente, a necessidade da gente ter um time que ficasse responsável por criar essa estrutura e prover serviços e ferramentas, né, para a gente conseguir acelerar o tempo de desenvolvimento de outros portais, né? Então a gente começou com o primeiro portal. Esse primeiro portal, a Stephanie pode falar para a gente levou um pouco mais de... Foi quanto tempo, Stephanie? Acho que uns 6 meses. Acho que uns 6 meses, mais ou menos. Ele foi mais tempo que os outros.
E aí, graças a essa iniciativa que a gente teve de puxar um time de plataforma que funciona quase que como um time guardião ali da experiência de desenvolvimento e também acaba atuando também na experiência final do usuário. E esse time, com a atuação desse time de plataforma, desenvolvendo bibliotecas, a gente tem bibliotecas em JavaScript, a gente tem templates, a gente tem o próprio RHSSO, que é uma solução completa que a gente modificou para distribuir, né? A gente conseguiu acelerar bastante o time to market dos novos portais que entraram, né? A gente pode trazer como exemplo o primeiro, a Stephanie trouxe aí, que demorou um pouco mais de 6 meses, né? E o segundo foi 2 meses. Já estava em produção. Bem legal. 2 meses. Assim, a parte operacional é muito importante também, né? Vocês estão falando de plataforma, de time habilitador, né? A gente tem alguns episódios aqui no Entre Chaves que a gente fala sobre squad habilitador, sobre outro time de plataforma também, e é algo que ajuda demais, né? Na construção, se você quer construir vários front-ends para uma mesma aplicação, no caso de vocês, é a prova que assim, parece que deu muito certo, né? Exatamente. E até no episódio que a gente fez com os agilistas, né, sobre tendências da engenharia para 2023, a gente viu que o Gartner, ele fala sobre essa topologia de times, né, sobre plataforma, habilitadores, que isso é uma das tendências aí, né, assim, continua, vamos falar assim, né, continua em alta e parece que para vocês deu muito certo, né, isso é muito legal de ver na prática esse tipo de topologia sendo aplicado e realmente acelerando, né, e dando produtividade para os times. E foi uma decisão interessante, né, assim, se eu entendi bem, né, vocês começaram a fazer o primeiro portal e perceberam, não, peraí, vamos quebrar isso daqui para a gente conseguir agilizar as nossas entregas, né? Então, assim, parece que foi uma decisão bem acertada, assim. E é legal de perceber isso logo no início do projeto, né? Porque os frutos estão aí, né? Tanto que foi uma decisão até meio antecipada. Quando a gente começou a desenvolver o primeiro portal, a gente já tinha essa visão e o squad que trabalhava ali no começo era os 2 squads juntos, entendeu? Porque era o primeiro portal e tudo, então o squad habilitador estava junto desenvolvendo o primeiro portal. Tanto que a minha contratação e a do Vitor veio por causa disso, entendeu? A gente entrou já pensando em trabalhar nesse squad. E a gente começou trabalhando no primeiro portal. Aí depois, quando chegou na terceira sprint, mais ou menos, que o portal já foi para produção, já estava o mínimo funcional, né? Porque ele levou 6 meses para ficar completo, mas ele já estava em produção bem antes, porque já tinha o mínimo funcional. Aí a gente separou e a gente foi cuidar da plataforma, preparar para novos portais, e o outro squad continuou desenvolvendo esse produto. Mas por que, Breno, você falou que foi antecipado? Porque me pareceu saudável o que vocês fizeram, assim. Inclusive, assim... Não, eu quis dizer que não foi uma decisão que a gente tomou quando a gente começou a desenvolver. A gente sabia que ia separar antes de começar a desenvolver, entendeu? A gente preparou tudo antes, antecipado, começou com um squad grande, até naquela época o squad estava bem grande, as coisas estavam fluindo muito junto, assim. Aí quando chegou num ponto ali, a gente sabe, tá na hora, vamos separar, cada um segue com suas tasks agora para evoluir a arquitetura total. Assim, no primeiro momento, a gente fez esse portal, só que a gente já sabia, isso aqui a gente tá fazendo aqui, a gente precisava entregar esse portal, né, no sentido de que é um trabalho assim, mais visível para o cliente, só que a gente já sabe, isso aqui a gente não vai ter retrabalho, já está pronto, mas a gente vai ter que mover daqui, entendeu? Então a gente criou novas soluções, né? Fez a parte ali de acoplamento, né? Entre o que for de front-end, o que seria uma API centralizado também. Então a gente já sabia que no segundo momento a gente teria que mover aquilo ali dali, né? Igual o Breno falou aí, depois da primeira entrega o time estava bem grande, assim, era basicamente muito tempo ali em revisão de código e tal, né? O time estava com muitos desenvolvedores, então a gente já sabia que teria esse segundo momento para a gente continuar evoluindo o portal, mas em paralelo ter um time ali que conseguiria, igual o Vitor falou muito bem aí, garantir um ambiente de desenvolvimento ali eficiente para os outros portais, né? Para as outras funcionalidades que estavam surgindo. A gente pode falar dessas estratégias, né? Desculpa, pode terminar. Não, é porque aí acho que dá para a gente depois entrar quais foram as estratégias, né, no que foi feito para que essa plataforma surgisse desse portal, né? Legal. Mas então, antes da gente entrar nisso aí que você acabou de mencionar, só queria perguntar, assim, porque uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, de colocar esses times de plataforma funcionando, né, os times habilitadores, é justamente o cabo de guerra lá do cliente querendo feature, e eu não quero, né, que gaste tempo aí fazendo débitos técnicos e fazendo coisas técnicas que eu não consigo ver valor imediato. Vocês tiveram algum tipo de
problema com isso ou não? Desde o início o cliente já estava muito satisfeito que seria, ou muito, né, alinhado que seria essa a estratégia mesmo? Ou vocês tiveram que mostrar, né, a produtividade mesmo? Falar, a gente, igual vocês falaram aí, né? O primeiro foi 6, mas o segundo foi 2, o terceiro vai ser, sei lá, 1 semana. Como é que foi isso? Olha, eu acho que foi uma conquista mesmo do time ao longo do tempo de trabalho com o cliente, né? Esse cliente em particular, a gente já tinha uma relação com eles, mas esse projeto, ele é um pouco vanguardista, né? Digamos assim, dentro da estrutura do cliente, né? Ele conversa muito com a reestruturação do cliente do ponto de vista de arquitetura corporativa, né? E ele acabou entrando como um projeto-chave, assim, e tinha bastante, digamos assim, desconfiança no começo, né? De que a execução seria como planejado, né? A gente passou um período inicial ali, e foi até por isso que a gente começou um portal antes de ter definido uma estratégia técnica mesmo de como que a gente faria esse desacoplamento das soluções, né, para uma solução totalmente distribuída, né, que é isso que essa plataforma é. E a gente precisou passar por umas etapas ali onde a gente precisou estudar bastante assim, soluções de vanguarda que estavam surgindo no mercado que poderiam ajudar a gente, né? A gente já tinha mapeado alguns desafios aí que a gente teria também do ponto de vista de operações, porque à medida que você vai distribuindo, né, a gente tem um gargalo ali que acaba sendo comunicação, né? Comunicação começa a ficar um pouco mais difícil e as coisas começam a ter que andar muito juntas, sabe? Quando você tem plataformas distribuídas, você não se atenta a alguns detalhes específicos, você pode ter problemas como, por exemplo, você tem 2 soluções distribuídas, mas elas precisam ser publicadas juntas, por exemplo. Isso é um problema que acontece muito e isso acaba engessando. E aí, imagina num contexto em que a gente está trazendo sempre novas aplicações para dentro desse contexto, né? Então a gente precisou de fazer um trabalho forte de preparação para esse contexto, né? No front-end, como fazer isso funcionar de uma forma que a gente conseguisse ter essa autonomia e não ficasse tão preso assim em contexto, como que a gente faria, por exemplo, para ter times independentes trabalhando dentro de uma mesma plataforma, usando o serviço que essa plataforma provém, mas independentes, tanto do ponto de vista de stack, quanto do ponto de vista de publicação, do ponto de vista de distribuição, né? E isso a gente foi ganhando o cliente fazendo realmente sabatinas, né? A gente teve vários momentos assim em que a gente fez estudos, a gente fez muitas provas de conceito ao longo do caminho, né? E a gente o que favoreceu a gente foi ter essa relação assim de transparência com o cliente, porque a gente sempre apresentava uma análise de risco para poder identificar ali potenciais riscos, análise de trade-off, sabe? Entre 2 soluções, entre 2 ou 3 caminhos possíveis às vezes, né? Então a gente teve esse momento assim com o cliente durante todo o ciclo de vida do produto, né? Até hoje a gente tem esse momento, a gente ainda tem estruturas sendo desenvolvidas, né, dentro dessa plataforma, e foi crucial assim, a gente ter o apoio do time técnico do cliente participando junto com a gente ali, opinando e entendendo também os riscos e os trade-offs que a gente estava assumindo, né, com as decisões. Então, as decisões arquiteturais elas foram muito divididas, sabe? Muita coisa partiu do nosso time, tentar assim, se antever a problemas que poderiam surgir, e muitas coisas a gente foi estudando a partir de como reagir a cenários que o cliente trazia para a gente, né? Uhum. Então acho que foi assim que a gente construiu. Essa relação de confiança, né, entre fornecedor e cliente, vamos falar assim, ela é extremamente importante, né, para que a gente consiga fazer isso que vocês falaram, né? Ter mais autonomia, conseguir de fato influenciar e tudo mais. Mas isso tudo, com certeza, é conquistado, né? A partir de boas entregas, de entregas frequentes, né? E tudo mais. Mas eu queria entrar um pouquinho nessa parte da plataforma com os portais, que vocês falassem um pouquinho assim de como que arquiteturalmente eles são, assim. Quais são as decisões arquiteturais, quais são as linguagens, as ferramentas que vocês usam nessa parte aí da plataforma e dos portais. Vou puxar aqui então, aí vocês complementem aí. Como é que funciona? A gente definiu que a gente ia usar micro frontends para funcionar essa plataforma que a gente queria. Os frontends são todos feitos em React.js, né? E os backends são todos .NET 6 no caso. E
como é que funciona a questão do micro front-end? A gente tem uma plataforma front-end e esse projeto plataforma, ele é responsável por ser a base de todo mundo. Ele se comunica com o SSO que a gente falou, que é a autenticação. O SSO, ele funciona com autenticação via redirects. Quando você passa na plataforma front-end, ela vai para o SSO verifica se tem o cookie, né, de autenticação e tudo. Se não tiver, ele libera a tela de login. Depois que você logar, ele te devolve para onde você estava, entendeu? O SSO funciona assim, com base de redirects. E quando você está autenticado na plataforma, ela carrega e segue para os portais. A comunicação dos portais com a plataforma, ela é feita por micro front-end, em específico Model Federation, que é o que a gente usou. Tanto que foi um desafio para a gente teve que fazer muito estudo, porque na época o Model Federation não tinha exemplos grandes, sabe, de projetos grandes utilizando ele, não no nível que a gente queria usar. A gente fez POC com várias soluções, a gente testou com o React com CRA, com Create React App, né, vendo se ia funcionar direito. A gente testou com Next.js e a gente testou com React Vanilla, que é a gente mesmo configurando o Webpack para ele rodar. A gente fazendo toda a configuração na mão, não usando nenhuma dependência. E depois a gente definiu que a gente ia utilizar essa configuração na mão. E como é que funciona? Um portal, hoje, ele é outro projeto separado da plataforma. Quando o portal inicia, ele não tem o seu código de iniciar. O primeiro lugar que ele vai para a plataforma. Quando ele chega na plataforma, a plataforma vai fazer o que ela tem que fazer, vai verificar a autenticação do SSO, vai verificar se está tudo certo. Se der algum problema, ela para ali na plataforma mesmo. Mas se não der, ela vai ver qual portal que chamou ela pela rota e vai voltar para o código do portal, entendeu? E vai exibir ele. E vice-versa, funciona nas duas direções. Se você executa a plataforma, ela vai executar e ela vai buscar e vai listar os portais na ordem dela lá, entendeu? Tipo, bem por alto. Aí é assim que funciona a arquitetura. É legal. Eu acho legal de comentar sobre a decisão que levou, as constantes, né, de negócio que levaram a gente a escolher essa estratégia de micro front-ends, que assim, não é uma coisa necessariamente nova, né, mas é uma prática, eu vou dizer que emergente, né, especialmente pelo caminho que a gente foi, usando o Model Federation. A gente começou o portal em 2021 e o Model Federation foi lançado em dezembro de 2020. Então ainda não existia uma comunidade sólida, né, ao redor dessa tecnologia. E a nossa decisão de vir para micro front-ends, né, ela surgiu muito da necessidade do negócio, né, de ter essa possibilidade de ter times trabalhando em paralelo, né, fazendo entregas em paralelo. E é algo que a gente já praticava no back-end, até em outros contextos dentro do cliente, né? A gente ter algumas APIs ali que a gente desenvolvia e elas eram publicadas ali, elas eram desenvolvidas por times independentes e publicadas de forma independente também para outras pessoas. E no front-end a gente não tinha essa mesma flexibilidade, né? Então, com essa necessidade, por exemplo, da gente ter multimarcas, né, entrando dentro da plataforma. Multimarcas significa a gente ter, por exemplo, elementos de marcas diferentes, significa a gente ter, muitas vezes, serviços, né, que vão atender aquele front-end, aquela marca em específico, né? São serviços diferentes também. Então, a abordagem de micro front-ends, ela veio muito nesse sentido para resolver esse problema, sabe? De como dar independência para os times construírem aplicações, construírem funcionalidades, né? Favorecer reuso de código, né? Porque a gente entendeu que o time to market era realmente um fator muito importante e a gente já tinha observado até em outros contextos que havia pouco reaproveitamento, né, das estruturas que a gente criava. Então a gente tentou levar isso com essa abordagem, né, combinando os micro front-ends e microserviços no back, a gente tentou levar isso para um outro nível, assim, de compartilhar não somente código, mas compartilhar estruturas um pouco mais complexas, né? Hoje a gente tem algumas APIs que a gente batizou de APIs corporativas, né? Que são APIs que fornecem serviços corporativos para esses portais. Como, por exemplo, a gente tem uma solução de envio de e-mail, por exemplo, que se conecta lá com uma API de terceiros para poder fazer esse gerenciamento. E a forma como a gente pensou isso, falando um pouco do back-end, foi de isolar essa dependência, sabe,
dentro da nossa arquitetura, de forma que hoje o envio de e-mail, do ponto de vista de um portal, ele é transparente, né? Então, a gente tem autonomia ali de trocar aquela implementação sem que nenhuma outra aplicação precise ser informada de que essa mudança na implementação mudou. E a gente queria ter essa mesma habilidade no front. Então, graças a essa abordagem que a gente trouxe, a gente está conseguindo fazer coisas muito legais, assim, no sentido de hoje a gente tem funcionalidades que são jornadas do usuário, jornadas completas, né, do usuário, que assim que a gente cria um novo portal, uma nova aplicação, ela já tem essa funcionalidade disponível para ela utilizar. Essa funcionalidade ela é um conjunto de tecnologias, seria tecnologias de front-end mesmo, ela vai ter uma apresentação, uma interface, ela vai ter uma API que responde ali por um serviço que ela faz, essa API se conecta dentro da nossa rede com outros serviços que a gente disponibiliza, né? Então, a gente conseguiu chegar num aspecto, e isso foi até um pouco mais recente, que a gente ficou bem satisfeito, assim, de que levar o compartilhamento de código para um nível um pouco mais... Eu falando nível, mas em mais alto nível, assim, porque você não depende mais de implementações. A gente agora depende de serviços, né? Então a gente usa o front-end como serviço também, dentro desse contexto. E isso, tudo que vocês falaram aí, eu percebo como uma série de boas decisões, assim, a nível de não causar acoplamento nenhum, né? Seja no back-end, seja no front-end. E é muito interessante, assim, porque a gente não constrói sistema pensando em jogar ele fora um dia, né? Só que a gente sabe que quando a gente herda um sistema antigo e ele está completamente acoplado, tudo fica mais difícil, né? Se a gente tivesse... Se no caso de vocês mesmos, vocês tivessem herdado um sistema que tivesse esse nível, né, de desacoplamento de microserviços, né, e de microfrontends, acredito que seria mais fácil dar uma manutenção, substituir ele uma peça ou outra, né, com menos dificuldade, e não ter que refazer toda a arquitetura corporativa, né, da empresa, né? Então, assim, são decisões que eu vejo que para o futuro vão ser muito saudáveis aí para a aplicação. Os sistemas hoje em dia duram, assim, nos melhores dos casos, em 5 anos, né? Não é tanta coisa assim. Então, quem sabe, né, no futuro, quem acabar herdando esse código aí, acho que vai ficar feliz com as decisões que foram tomadas hoje. É difícil, assim, né? Claro que, assim, eu concordo, foram muitas boas decisões, aparentemente, né? Mas, claro, assim, o futuro a gente nunca sabe, vai que lá vai falar, nossa, que, né? Quem nunca pegou um código antigo e falou assim, nossa, quem que fez isso aqui? Ah, fui eu mesmo. Então, assim, realmente a gente toma decisões porque a gente também, a gente toma as melhores decisões com as informações que a gente tem no momento, né? Isso. E pelo que eu tô entendendo, vocês realmente tomaram boas decisões. E uma coisa que você me falou, Vitor, que eu acho que me chamou bastante atenção, do micro front-end emergente aí, e eu vejo isso também aqui, né, assim, no próprio mercado, o quanto, assim, microserviços já estão completamente, né, assim, todo mundo usa e tudo mais, até super usa às vezes, né, até Sim. toma decisões de usar quando não precisa, mas micro front-end ainda é incipiente, igual você falou, assim, né, claro, existem times que usam, mas ainda não vejo tantos times tomando essa decisão de usar, sabe? E às vezes vai pelo objetivo, e claro, é muito importante falar isso, pelo objetivo do negócio, que foi o negócio que você falou primeiro, que eu acho que foi importantíssimo, pelo objetivo do negócio, resolvemos utilizar a micro front-end. E não porque está em alta, porque eu queria aprender, porque, sabe assim, foi realmente um negócio embasado. Eu achei isso bastante interessante aqui, nesse caso. Sim. Eu acho que é exatamente isso. Hoje a gente já faz um refinamento, como uma funcionalidade nova da natureza ali de front-end, e a gente já consegue enxergar se isso já vai encaixar ali com uma, que a gente chama de feature, né? Que vai ser ali meio que uma caixa preta ali, né? Que vai se adequar a diferentes portais, né? Ele vai estar totalmente desacoplado ali de um front-end, de um portal único, entendeu? Então a gente já consegue já enxergar na natureza da funcionalidade que ela vai se comportar ali com o micro front-end, não o contrário, né? Não querer enfiar ela com o micro front-end quando na verdade ela não é, entendeu? Então a gente já consegue ali na concepção da tarefa ali, né? Ver qual que é o DNA dela ali, né? Eu acho também que ajudou muito nessa sinergia entre times e escolhas também do que a gente vai trabalhar, priorizar, é que a gente tem, né, eu
pessoa PM dos dois projetos, e design a gente tem a mesma pessoa para trabalhar em ambos. Então, isso ajuda muito, assim, quando a gente vai priorizar alguma coisa no plataforma, quando eu enxergo algo que a gente já vai pegar lá no futuro, aí eu já priorizo no time da plataforma para a gente poder antecipar. Isso também ajuda bastante, ajudou muito durante esse ano, né? Esses anos que a gente trabalhou juntos. E isso é bem legal porque o resultado dessas tomadas de decisões todas, a gente chegou num nível com os portais, né, que vai entrar novos portais, que a gente tem um template, né, tem todo configurado de como vai usar, e a gente consegue subir um portal em homologação em 15 minutos. A gente sobe uma versão de template em homol publicada, rodando, entendeu? No ambiente. No nível de eu te mandar o link, você conseguir acessar. Em, 15 minutos a gente consegue subir um assim, entendeu? Não, bem Então legal. ficou leitura bem legal. A gente já tem redução visível financeira de custo desses desenvolvimentos, tanto da gente extinguir a sprint zero, né, que é aquela sprint de início de projeto, quanto dessas features que a gente tem de reaproveitamento hoje, né, features que às vezes 2 portais reutilizam e a gente consegue habilitar ela em 1 minuto, né, Brenner? Então, E vocês conseguiram medir e mensurar esses valores? conseguimos, até agora a gente já tem os valores. Aí fica mais fácil de convencer o cliente também, né? Sim. Fica mais fácil. E falando dessas features rapidinho, só detalhar um pouquinho, elas são, que nem o Vitor falou, são isoladas, né? Um código front-end e back-end isolado. Elas funcionam sozinhas. Se você rodar ela sozinha, ela funciona. Claro que ela tem que estar dentro da estrutura de autenticação, mas ela estando dentro da estrutura, ela funciona. E a gente consegue falar com os portais, falar, ó, esse portal aqui, ele utiliza essa feature. Então, ele já exibe lá para ele. Por exemplo, o médico e paciente, eles têm uma mesma feature compartilhada. Então, se eu precisar fazer uma evolução na feature, eu fiz a evolução lá e atualizou nos 2 portais, entendeu? Eu não precisei replicar nada, não precisei mexer em nada. Inclusive para remover também. Se eu quiser remover, eu removo de um ali rapidinho. Tanto que eu gravei um vídeo para Stephanie mandar para o cliente, deu adicionando uma feature num portal, tipo, eu mostrei lá que não tinha a funcionalidade, eu fui lá nas configurações, adicionei a feature e deu o quê? 1 minuto e a feature estava no ar lá, entendeu? Legal Pra mostrar pro demais. cliente. Essa parte de adicionar, retirar, é algum toggle feature, alguma configuração de banco? Como que é isso que vocês fazem? A gente atualmente utiliza nossas variáveis de ambiente, entendeu? Informando para ela quais features ela tem. A gente informa na variável de ambiente, um campo de features, informa, ó, esse portal tem a feature tal, tal e tal, entendeu? E ele vai fazer o código lá e ele vai exibir essas features. Aí ele sabe lidar rapidinho, ele sabe lidar como uma rota, então toda a parte ali de plataforma que é comum, né, que é a app bar, o footer, né, ele vai trazer da plataforma, mas a feature vai estar lá renderizada no centro da tela ali, né, como uma funcionalidade invisível para o usuário, né. Muito interessante. E o deploy de cada feature, então, é separado? Separado. E independente, né? Tipo, eu deployei uma feature, ela vai atualizar lá no portal tranquilamente. No portal que tá utilizando ela lá. No portal que tá utilizando. Sem deploy no outro portal. Sem deploy. Sem deploy. Muito massa isso de deployar a feature e não a aplicação, né? Muito legal. E Mudança de paradigma mesmo. Em recuperação de falha também, a gente simplesmente tira da variável de ambiente do portal, que é a feature, por exemplo, sei lá, a API que traz as perguntas frequentes, né, que é uma feature, tá fora. Aí a gente simplesmente tira ela do portal, aí ela simplesmente vai sumir lá do menu do portal, a gente dá a manutenção que for necessária, ela volta, entendeu? Tipo assim, totalmente não impacta o usuário. não impacta o usuário em nada, totalmente fácil ali de gerenciar. Uma coisa que a gente vai precisar comentar aí para passar desse contexto, se a gente não falar, eu acho que o Davi vai brigar com a gente. Não sei se vocês conhecem o Davi participou muito com a gente aí no começo do desenvolvimento. E isso tudo só é possível porque a gente tem uma automação que a gente usa como pipeline de CI/CD, né? A gente tem a gente utilizou um recurso da Azure, né, que chama Pipeline Templates, que é a possibilidade da gente reusar, né, pipelines de código em diversos projetos, assim, garantindo alguma consistência. Então, a nossa pipeline, além de todas as verificações tradicionais que a gente faz, né, de CI, que seria rodar testes na aplicação, fazer análise estática de código, a gente tem check de dependências na nossa pipeline também, que vai verificar ali vulnerabilidades conhecidas, né, que podem estar subindo junto com aquele código, isso tudo falha o pipeline. A gente tem a parte de versionamento, que é muito importante, porque não sei se foi
se a gente já comentou sobre isso, mas a gente está numa estrutura de Kubernetes, né, dentro de um produto, e a combinação desses fatores é que trouxe essa flexibilidade para a gente, porque a nossa pipeline ela consegue versionar uma imagem, ela vai subir uma imagem para o registro, aí a gente tem a estrutura do Kubernetes que vai, de fato, publicar essa imagem dentro do cluster, né, lá dentro do OpenShift, e essa mesma pipeline ela é compartilhada entre todos os projetos. Então, cada um dos projetos que a gente tem lá, eles são todos containerizados, né, e todos eles são versionados lá dentro do registro do cliente, né. Então, uma das outras vantagens que a gente tem aí em relação a isso é que o nosso rollback e trazer versões anteriores, né, de uma funcionalidade ou de um portal, se tornou um processo muito simples assim dentro do nosso time. Claro que a gente tem restrições, né? A gente tem processo de gestão de mudança, né? A gente precisa se adequar dentro do cliente, mas a estrutura que a gente tem hoje lá dentro do cliente, né, com a combinação dessas tecnologias que a gente trouxe, é o que possibilita que isso tudo aconteça, né, que a gente tenha o deploy separado, a gente funciona muito num desenvolvimento baseado em contratos, né? Porque como tudo é distribuído, né? A gente precisa pensar muito bem assim na hora de definir o contrato entre as aplicações que a gente tem. E desde que não haja quebra de contrato, né? A gente pode publicar qualquer aplicação sem interferir em nenhuma outra aplicação que está dentro do nosso parque, né? E só uma pergunta, assim, você falou que vocês estão trabalhando aí com Kubernetes, né? E que também essas pipelines, né, com esses templates aí reaproveitáveis, foi importante nesse processo. Mas vocês começaram o projeto assim? Foi fruto do trabalho do squad habilitador logo no início para poder ter esses recursos? Ou foi algo que foi construído ao longo do tempo, não era assim, e depois vocês conseguiram ajustar no caminho, assim? Bom, a decisão de ir para o OpenShift foi uma decisão em conjunto da DTI com o cliente, né? E a DTI participou ativamente, né, da instalação, inclusive, do OpenShift dentro do ambiente do cliente, né? Então, quando a gente começou a atuar dentro desse projeto, nenhuma dessas estruturas ainda existia, né? Então, foi um trabalho em conjunto. A gente teve alguns arquitetos participando aí dentro desse processo. Um deles foi o Davi, né? Davi, a Mariana Nunes, e a gente teve um papel bem importante, assim, inclusive no processo de direcionar o cliente mesmo, de ajudar mão na massa mesmo na infraestrutura, sabe? Mas isso já foi tudo antes da primeira versão do portal estar em produção, né? Isso foi feito, né? Quando a primeira versão do portal estava desenvolvendo, no começo, a gente já tinha uma versão desse pipeline centralizado, quando a gente foi publicar a primeira versão do portal. Mas ele sempre foi evoluindo. Ele foi evoluindo e hoje está em outro nível, com outras funcionalidades, muito mais completo do que no início. Tiveram alguns aprendizados, né? Por exemplo, a questão do rollback, né? A gente fazia o rollback manual, mas só quem tinha as permissões devidas, né, dentro do servidor conseguia fazer, etc. Então a gente tinha dependência ali, né, de ter essa pessoa disponível pra gente e tal. Aí em determinado sprint aqui, a gente falou assim, vamos fazer o rollback. Aí no dia seguinte a gente implementou o rollback automatizado dentro do pipeline, né, que na mesma release ali de publicação a gente volta para a versão anterior a ela, né. Então teve coisas que foram acontecendo, assim, ao longo do tempo, né. E ficou um legado legal, assim, também, por exemplo, o Dynatrace, né, que é uma ferramenta de trace, logs que a gente tem, começou, né, uma briga que a gente comprou aqui para trazer para o Precision Care, mas hoje é usado em quase todos os projetos no cliente, né, a própria arquitetura de código adotada, né, no back-end, virou o template que é usado hoje por outros projetos dentro do cliente, né, fora da plataforma, entendeu? Então, acho que teve essas mudanças esses aprendizados ao longo do tempo que acabou sendo importantes para a gente e para outros projetos dentro do cliente, né, é uma coisa mais intangível, assim. Uhum. Bom, galera, assim, eu acho que vocês nos passaram aqui um projeto que realmente de sucesso, né, assim, de boas decisões arquiteturais, como o Champ já falou. A gente falou sobre micro front-end, sobre time habilitador de plataforma, a gente falou sobre SSO, a gente falou sobre, enfim, diversas coisas aqui, migração, né, de banco, de como que foi tudo isso para vocês. E Pipeline, template. De pipelines, de automação e tudo mais. Foram assuntos bem interessantes
interessantes e bem na prática mesmo. Eu acho que isso que é legal, é ver vocês, né, no dia a dia ali aplicando esses conceitos que a gente fala aqui muito no Entre Chaves, mas ver eles na prática é outra história, né? A gente ouvir de vocês os desafios é outra história. Então é isso, muito obrigada por vocês terem vindo, a todo mundo que está nos ouvindo até agora. Esse episódio foi muito interessante e é isso aí. Bora pro próximo. Um beijo pra todo mundo. Valeu, e galera. até a próxima. Até mais. Obrigada. Tchauzinho, Valeu, gente. pessoal. Até mais, gente. Valeu, turma. Mas, Obrigado, tchau, tchau. gente.